noite. Ela é pioneira no jornalismo aqui no Rio Grande do Sul. A primeira mulher a fazer jornalismo em jornal, em rádio e em televisão. Em televisão, além de fazer, ela foi a responsável pela introdução de várias outras mulheres que mais tarde se tornaram profissionais ultra conhecidas. É com ela, com Célia Ribeiro, que nós vamos conjugar verbos na primeira pessoa. Ela é licenciada em Filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e começou a sua carreira jornalística no jornal A Hora. Ela foi também produtora e apresentadora de programas na TV Piratini, a primeira TV aqui nesse estúdio, TV Gaúcha e RBS TV por mais de 20 anos. Foi colaboradora do Correio do Povo durante 3 anos, fazendo reportagens. Foi produtora e apresentadora de programas na Rádio Guaíba, a primeira mulher a fazer isso, e na Rádio Gaúcha. Editora e colunista de Zero Hora durante 20 anos. Colunista da revista Cláudia durante 4 anos. Eu acho que eu não disse, mas trabalhaste na revista do Globo também. Muito tempo. Pois é, não está aqui. Foi o início da minha vida. Hoje é colunista do caderno Dona de Zero Hora sobre temas de comportamento. Ela é autora de 8 livros de etiqueta, editados pela LPM. Sendo que Etiqueta na Prática, que foi editado em 91, agora, depois de várias edições, a partir de 2011, está em Pocketbook da LPM. E Boas Maneiras e Sucesso nos Negócios também foi lançado em 93, agora é Pocketbook da LPM. Ela tem também Etiqueta Século XXI, lançado em 2005 pela LPM. A Duquesa Voadora, que é Histórias de Viagens, de 2003, editado pela RBS Publicações. Bom, a partir de 2007, a Célia deu uma guinada e passou a fazer história, escrever sobre história. O primeiro livro, Fernando Gomes, um mestre no século XIX, foi editado pela LPM. Está aqui o livro, deixa eu mostrar. Isto. E agora, recentemente, a Célia lançou O Jornalista Farroupilha, pela editora Libretos, com toda a gana da Clô Barcelos, diagramando o livro. Tudo bem, Célia Ribeiro? Tudo bem, prazer estar contigo aqui. Prazer enorme é meu. Célia, lendo o teu currículo, eu descobri uma coisa que eu não sabia. Que a jornalista surgiu através do teatro. Claro. Então me conta. Claro, mas nós nos encontramos no teatro. Nós nos encontramos, mas você já era jornalista? Eu já era jornalista? Já. Não, acontece que eu estava tirando curso de filosofia na Faculdade de Filosofia e lá existia o Clube de Teatro da FEURGS. E aí surgiu uma grande montagem de Nossa Cidade do Thornton Wilder, montada pelo diretor carioca Carlos Alberto Murtim, irmão da Rosa Maria. E aí eu entrei naquele grupo de teatro e tive um prazer muito grande de participar, inclusive, da direção do clube de teatro, da montagem daquele espetáculo. E fui atriz, fiz um papel pequeno, mas aí me dei conta que eu não era, que o meu negócio não era ser atriz de teatro. E aí, por essas coisas da vida que acontecem, o Silva Ferreira, que era um jornalista, fazia teatro, que ele era de São Paulo, o Silva Ferreira era o crítico de teatro do jornal A Hora, e ele foi de muda para o Rio de Janeiro, foi de volta para o Rio de Janeiro, e aí eu fiz um teste no jornal A Hora e passei como colunista de teatro. Te confesso que eu não entendia quase nada de teatro, e hoje eu fico pensando assim, só mesmo os arroubos da juventude para me dar coragem de fazer crítica de teatro. Pois é, mas aí eu comecei, e antes já tinha trabalhado um pouquinho na revista do Globo, e concluí o meu curso de filosofia, porque eu estava me preparando para fazer vida acadêmica, especialmente história da filosofia, que eu gostava muito. E aí o jornalismo me absorveu completamente. Até hoje, eu ainda trabalho, já fiz 80 anos, eu trabalho e tenho a mesma alegria dos primeiros tempos, talvez sem tanta ansiedade, me acompanha até hoje. Pois é, tu sempre estás inventando coisas. Tu falaste só mesmo os arroubos da juventude para eu enveredar por esta área e fazer crítica de teatro. E agora que arroubos são esses que estão te levando para a história? Eu sempre gostei de história e até não tirei o curso de história na URGS porque eu tenho muito má memória.
E acontece que história tinha geografia também. Eu não guardava os nomes dos acidentes geográficos, nem dos países. Então, por isso eu fui para a filosofia, o que absolutamente eu não me arrependo, porque eu acho que a filosofia serve para tudo na vida da gente. E como é que surgiu essa guinada na minha vida? Quer dizer, eu voltei para a história, por quê? Eu tenho 4 sobrinhos, filhos do meu único irmão, o médico Roberto Pinto Ribeiro. 2 deles são médicos, o Jorge e o Sérgio. E um dia eles chegaram para mim e me disseram que estavam aparecendo pessoas no consultório de um e de outro, que uns diziam que eram parentes pelo lado Krieger, os outros diziam que eram parentes pelo lado Pinto Ribeiro, outros diziam que eram parentes pelo lado Gomes, e que eles não sabiam nada sobre a família. Eu então resolvi abrir um parênteses, nunca deixei de trabalhar, eu trabalho na 0 Hora sempre, e trabalho na área de etiqueta agora, especialmente. E eu resolvi pesquisar sobre a família. E tinha lá em casa, tinha uma caixa grande, que era da Yaya Pinto Ribeiro, da minha avó paterna, que quando ela faleceu, a minha mãe levou lá para nossa casa. E o engraçado, Ivete, é que essa caixa me acompanhou em 3 mudanças. E eu só fui abri-la em 2003, quando eu escrevi os cadernos da família. Família Krieger, família Gantz, nossos 4 troncos. E eu fiz isso em homenagem aos meus sobrinhos, que eu adoro eles. Ou seja, tu tens a família Krieger? Krieger, Gantz, que era o lado da minha mãe, só o alemão. Gantz e Krieger é minha mãe. E a Gomes depois? E a Gomes é o Fernando Gomes do meu pai. Que era, a mãe dele era Maria Olívia Gomes Pinto Ribeiro. O pai dele era Pinto Ribeiro. Então eu peguei esses 4 troncos e fiz cadernos para a família, ilustrado. E eu tinha muita coisa dentro da tal caixa. E aí surgiu esse primeiro caderno aqui. E nesse momento que eu fiz esse caderno, eu descobri o Fernando Gomes. O Fernando Gomes, que era o pai da Yaya Ribeiro. E eu vivi muito numa aura, dentro daquela aura do Fernando Gomes, porque lá na casa da minha avó, que ficava na Duque de Caxias, na diagonal ali do Solar dos Câmara, na casa da minha avó. Onde era a Assembleia ou não? Não. Do lado? É na diagonal, é onde é hoje o Centro Espírita. Sei. Era ali. Bom, é a Duque de Caxias 955, era ali. E aí eu descobri a grande figura que foi o Fernando Gomes, que eu não tinha tido ideia. E havia farta documentação sobre ele, havia jornais, tudo dentro daquela caixa. Havia jornais que ele recortou, havia documentos do pai dele, tá? Que nunca ouvi falar na figura do pai dele. E eu aí resolvi fazer esse livro, esse caderno, que eu fui assessorada na pesquisa pelo Miguel Duarte, que vem me acompanhando até hoje nos meus livros, e esse aqui era o meu pai, Hugo Pinto Ribeiro, quando eu era menino. A fotografia da casa não se tinha mais, então eu mandei reproduzir a casa por um desenhista de acordo com a minha memória, né? Porque naquela casa eu vivi. Ali tinha retratos do Fernando Gomes pendurados na parede, tinha retratos da mulher dele. Em suma, não eram só os Pinto Ribeiro, tinha sempre muita coisa do Fernando Gomes e objetos belíssimos do Fernando Gomes, alguns eu tenho até hoje na minha casa. E eu aí comecei a me enamorar pelo Fernando Gomes e saber que grande mestre que ele foi, mestre do Júlio de Castilhos, mestre do Assis Brasil, do Borges de Medeiros. Havia um internato ali no colégio dele, e eu vou até mostrar o prédio do internato do Colégio Gomes, e que não existe mais, que é onde hoje é o Centro Espírita, ali na Duque de Caxias. Mas a família morava desse outro lado aqui, na outra casa, que era uma casa muito maior. Então aí eu escrevi o Fernando Gomes, um mestre no século XIX, e te confesso que escrevi com uma grande paixão, e houve momentos nesse livro que eu fiz descobertas nos arquivos públicos, nos inventários, que se você quiser pesquisar, vá para o inventário, que tem histórias incríveis. As mulheres passam a vida inteira amordaçadas, não falam, mas na hora de fazer o inventário elas contam tudo que elas sofreram. Como foi o caso da Bernardina, que era mãe da mulher do Fernando Gomes. O marido dela se chamava Américo Cabral de Melo, que foi
governador interino, presidente interino da província do estado, da província do Rio Grande do Sul durante muitos anos e várias vezes presidente da província. E aí eu fiquei sabendo das histórias da família, coisas escondidas, havia expostas, e aí eu fiquei pensando, será que eu tenho o direito de revelar tudo isso? E tive um drama meio de consciência, mas acabei revelando, eu acabei contando, porque eu acho que nós mulheres modernas, nós mulheres avançadas de hoje, nós mulheres que lutamos pelas nossas próprias vidas, ainda que isso não venha a prejudicar a nossa vida pessoal, a nossa vida do lar, os nossos encantos, os nossos amores, eu acho que nós mulheres de hoje, nós devemos, contando o que as nossas ancestrais passaram, eu acho que de repente a gente se valoriza mais, né? E eu escrevi as coisas que eu encontrei. Então o Fernando Gomes tem grandes histórias verídicas. O Fernando Gomes tinha muito material, né? Tu vais me obrigar a reler o Fernando Gomes. Porque tu tá fazendo a história da família de trás para frente. Porque tu primeiro abordaste... Não, a Yaya primeiro. Eu conheci a Yaya Ribeiro. Depois eu conheci o Fernando. A doceira, que era a mãe do Fernando. Quem? A Yaya, não. Não é mãe do Fernando? Não, a Yaya Ribeiro? A Yaya era filha do Fernando Gomes. Filha do Fernando Gomes. Então ela começou pela filha do Fernando Gomes. Agora é Fernando Gomes e agora vem o pai do Fernando Gomes. Exatamente. E a mãe do Fernando Gomes, eu acho bem interessante falar nessa mulher. Porque ela que criou o Fernando e ela que conseguiu... A Francisca. Isto. A mulher do Vicente. Não. É a mulher do Vicente, a Francisca. Ela que conseguiu dar condições para o Fernando ser o que ele foi, né? Foi. E ajudada também pelo padrinho dele, né? Que eu suponho que tenha sido o pai biológico dele, né? E porque ela era exposta. A menina foi colocada na porta da casa do vizinho. Né? Então ele seria pai dela. Do Velez, esse Velez. Tanto é que ela não tinha nome. Ela foi colocada na porta do vizinho e depois foi, digamos assim, absorvida, acolhida por essa família Velez e criada junto com as filhas dele, do Velez. Nunca se soube se ele era pai dela ou se ele não era. A gente só sabe que ele deu um dote para ela quando ela casou com o Vicente Ferreira Gomes, tornando-se ele pai e ela mãe do Fernando Gomes, e só se sabe isso. E só que tem detalhe, esse Velez, ele foi o padrinho do Fernando Gomes e foi quem custeou os estudos do Fernando Gomes na Real Academia Militar do Rio de Janeiro, entende? O Fernando morou com ele 3 anos no Rio de Janeiro e teve uma instrução exemplar, uma instrução maravilhosa. E ele queria mesmo seguir a carreira de engenheiro, mas aí o seu protetor morreu e ele não pôde, que ele teve que começar a licionar naquela cidade dos Barões do Café, em Vassouras, né? Começou a estudar e foi licionar lá. Então a história é uma história assim muito, talvez seja confusa para o telespectador, tantos conhecimentos, talvez a gente devesse ter feito uma árvorezinha genealógica, mas eu acho que o fundamental aqui, que se deve esclarecer, é a importância de fazer esse resgate das famílias, a importância da gente saber o que realmente contribuiu para o nosso DNA. Será que de repente alguém da família, será que não tem algo a ver? Por exemplo, eu tenho um tio, que era irmão do meu pai, tem muito a ver com o meu trisavô, com o pai do Fernando Gomes, que é o Vicente Ferreira Gomes, que é digamos assim, o personagem do jornalista Farroupilha, que foi o livro que eu lancei faz 15 dias atrás. Pois é, e o Vicente também foi um pioneiro numa série de coisas, e era multimídia, né? Agora, eu acho que o Vicente... E o Vicente foi jornalista, e tu disseste, será que no nosso DNA tem alguma coisa? Esse jornalismo da Célia tem alguma coisa a ver com o jornalismo do Vicente? Eu acho que não, porque o jornalismo do Vicente, o Vicente foi um pioneiro, o Vicente foi o patrono do jornalismo no Rio Grande do Sul. E eu já encontrei tudo pronto aqui, o jornalismo, só não havia quase mulheres no jornalismo. Quase não havia.
Não, acho que tinha. A Gilda Marinho. A Gilda fazia coluna social, é diferente. Não. Gilda Marinho fazia jornalismo, escrevia sobre o que ela quisesse. Foi uma mulher muito culta, muito inteligente. Ela foi trabalhar na revista do Globo, na editora Globo, inclusive, muito antes dela ir para a revista do Globo e para ir para o jornal A Hora. Ela foi uma mulher pioneira aqui no Rio Grande do Sul, de grande importância. Mas, voltando ao jornalista Farroupilha, eu acho que ele teve o mérito de ser um desbravador, entende? E ele fundou o jornal, o Constitucional Rio-Grandense, que era dele o jornal, mas antes ele trabalhou com o primeiro jornal de Porto Alegre, que foi lançado em 1827, que se chamou Diário de Porto Alegre. Ele trabalhou lá e foi ele que fechou o jornal e abriu dele depois. Eu acho que, não sei, e o envolvimento dele era muito político, entende? E o meu nunca foi político. Eu sempre fui uma mulher de tratar mais de cultura, de assuntos femininos. De repente, sei lá, é diferente, a situação é diferente. Agora, a inteligência dele, do Vicente, ele morreu com 32 anos. O que esse homem viveu nesses 32 anos, e a ousadia dele, de vez em quando ele era assim, até meio aventureiro, meio enlouquecido. E aí entra o DNA, por exemplo. No DNA do filho, o filho foi uma pessoa extremamente equilibrada, extremamente zelosa da sua estabilidade na vida e da estabilidade da família, justamente por ele não ter tido. Quando o pai morreu, o Fernando Gomes tinha 7 anos, Vicente tinha 32, conforme eu falei. Ficaram na maior miséria. Né? E foi a Francisca que, fazendo doces com a filha dela, que se chamava Rita, que foi a Francisca, junto com a sogra, que se chamava Perpétua Gomes, foi que conseguiu sustentar essa família. As mulheres. As mulheres foram sempre muito fortes na vida tanto do Vicente como na vida do Fernando. Porque a minha bisavó, Maria Angélica Cabral Gomes, a minha bisavó ajudava o marido no colégio, porque o colégio Gomes tinha um internato na Rua Duque de Caxias. Nesse internato, Assis Brasil morou ali, Júlio de Castilhos morou ali, e todos esses meninos das grandes famílias do interior do estado iam estudar com o professor Gomes, né? E a minha avó, ela cuidava de toda a parte de alimentação do internato, e quando o Júlio de Castilhos esteve muito mal para morrer, tinha mais ou menos uns 11 anos, 10 anos, ela que cuidou dele. Então, as mulheres eram muito fortes, sim. E eu quero entrar agora na história do jornalista Farroupilha, mas no próximo segmento, tá certo? Tá ótimo. Aguardem. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com a jornalista Célia Ribeiro, que lançou recentemente livros de história. Está nos ensinando algumas coisas sobre a história do Rio Grande, como com Fernando Gomes, um mestre do século XIX, e agora recentemente com o jornalista Farroupilha. Os contatos com a nossa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico, primeirapessoa@tvE.com.br, ou pelo nosso telefone 32 30 15 54. Será que tu me contaste agora há pouco que a Francisca, mulher do Vicente, com a sua filha Rita e com a sua sogra Perpétua, faziam doces e com isso conseguiram manter a família. Isso. Pois é, e tem uma história que eu te conheci escrevendo sobre a Yaya Ribeiro. Tu me conheceste escrevendo este livro aqui, que na verdade não é um livro escrito por mim, na verdade foi um revival do livro da minha avó paterna, Yaya Gomes Pinto Ribeiro. O primeiro livro dela foi em 1934, foi meu pai que escreveu junto com a minha mãe e junto com a minha avó em Canoas, na nossa chácara de Canoas, porque a minha avó já estava cega. Então, para ela se distrair, o meu pai, que era médico, dermatologista, ele chegava de tardezinha de Porto Alegre e ficavam, depois do jantar, escrevendo o livro. Então, o primeiro livro saiu em 1934. O segundo livro, que foi o mais conhecido, Receitas de Doce, Yaya Ribeiro. Aí já saiu com o dobro de receitas, a capa é do Fárion, do João Fárion, e saíram muitas edições, editora Globo, né?
E os anos se passaram, inclusive esse livro eu herdei da minha avó, quando ela morreu eu tinha 13 anos, esse livro pagou meus estudos, pagou meu ginásio, esse livro aqui. Isso é muito importante. Bom, depois os anos se passaram e quando chegou em 1964, eu já trabalhava em jornal, o Zé Otávio Bertazzo pediu que eu revivesse o livro Yaya Ribeiro. Então eu fiz este livro aqui, chamava Receitas de Yaya Ribeiro, apresentado por Célia Ribeiro. Aí os anos se passaram, e no final dos anos 80, o Ivan Pinheiro Machado me pediu que eu fizesse uma ressurreição desse livro. E aí surgiu Receitas de Yaya Ribeiro, aí já todo revisado, menos ovos nas receitas. E finalmente, anos depois, são livros todos esgotados, finalmente surgiu um pocket, Receitas de Yaya Ribeiro, em que eu acrescentei outras receitas também. E o livro, e aqui tem inclusive pães que ela fazia, que não estavam nos primeiros livros. E foi esse livro da Yaya Ribeiro, por isso é que eu tenho esse carinho tão especial, Ivete, foi esse livro que me valeu o convite da LPM para eu escrever um livro de etiqueta. E vocês estão casados, entre aspas, há muito tempo. Nós estamos casados, de vez em quando a gente dá uns passeios por fora, mas como eu fiz agora um passeio com a Libretos, eu fiz um passeio com a RBS Publicações, quando eu fiz a Duquesa Voadora, mas agora nós estamos tratando um passeio em conjunto de novo, com um livro de etiqueta que será a súmula dos meus livros todos, um livro que eu chamo de Pronto-Socorro da Etiqueta, um livro que eu estou trabalhando nele já, e eu tenho uma gratidão muito grande pela memória de Yaya Ribeiro. Eu acho que todo aquele bem que o meu pai e a minha mãe fizeram para ela, criando esse livro, e a editora Globo abraçando esse livro, eu acho que tudo isso, de repente, quem usufruiu de todas essas benesses fui eu, porque através desse livro eu entrei na LPM. Então eu acho que isso foi muito importante. Essas receitas foram testadas por ti? Quase todas são. Não, mas por mim não. A Maria Tereza Pessano me ajudou muito. A Ione Tachman me ajudou muito. Porque eu não sou doceira, eu faço muita coisa. Mas eu sou jeitosa, eu sei ensinar, por exemplo. Porque eu convivi muito tempo com pessoas de gastronomia por causa dos programas meus de televisão, porque eu sempre dei uma ênfase muito grande, Ivete, à parte de gastronomia, principalmente relacionada à maneira cordial de receber as pessoas. Eu acho que a comunicação não se exerce só através da imprensa, nem através da literatura. A comunicação se exerce também através de sabores, através da roupa, através dos perfumes. Eu acho que tu te comunicas muito através da comida. E tu ajudaste muita gente a se comunicar conosco, né? Por exemplo, estilistas. Tu, de certa maneira, estabeleceste a ligação entre o estilista e a comunidade. Quase todos, ou não? Não, os daqui, né? Sim, os daqui. Os da velha guarda, né? Mas eu não acredito, Ivete, que se possa fazer um trabalho sem afeto. Eu sempre coloquei muito afeto na minha vida profissional. Talvez seja por isso que eu até hoje continue trabalhando. E com um prazer enorme. Claro que eu trabalho muito menos hoje, né? Mas esse livro aqui do jornalista Farroupilha me exauriu sobremaneira, né? Porque é um livro de pesquisa, ainda que eu estivesse trabalhando com Miguel Duarte, o que é uma coisa muito agradável num livro de pesquisa, é tu teres um interlocutor. Tu sabe lá o que é isso? Tu receber um telefonema de noite, Célia, tu nem sabe, Célia, o Vicente vendeu a casa que a Francisca ganhou de dote do padrinho. Eu digo, mas tu não pode estar me contando uma coisa dessas? Encontrei hoje, num arquivo aí que ele encontrou, o contrato de venda da casa, com todos os dados. A casa do Vicente e da Francisca ficava na esquina, onde é hoje a Rua Espírito Santo, com a catedral. Ficava ali, na Zona Nobre, né? Ele vendeu a casa para botar o dinheiro no jornal. E eu soube que tu ficaste indignada com isso. Fiquei com muita raiva dele. Pois é, tu descobriste o Vicente, tu acompanhaste o Vicente, tu o assististe no leito de morte, na prisão, e tivesse que enterrá-lo. Como é que foi para ti este processo, hein? Eu estou muito vazia atualmente. Eu estou muito vazia
porque o personagem foi muito intenso. Eu tenho netos nessa faixa de idade, 30 anos, 30 e poucos anos. Eu tenho sobrinhos nessa faixa de idade. Então, de repente, aquele rapazinho que viveu tão intensamente, só 32 anos, que foi um mártir do início da Revolução Farroupilha, justamente quando os farroupilhas ocuparam Porto Alegre, em 1835, no dia 20 de setembro, aquele rapaz, ele me envolveu com uma tal maneira, e de descoberta em descoberta, feita muito pelo Miguel Duarte, o meu pesquisador, esse que trabalha comigo, e eu fiquei tão envolvida por ele, sabe? Eu cheguei um dia que eu toquei telefone para o doutor Carvalhal, que é urologista, para saber qual era a doença que o Vicente tinha, né? Até aquela hora... E se tinha cura? E se tinha cura, e hoje tinha. E ele foi um mártir no fim da vida dele, e era uma pessoa ele era um cartão, ele criticava todo mundo, ele era irracível, e então foi assim como se eu tivesse um neto perto de mim, só que ele é meu trisavô, e a hora que ele morreu, claro que não havia os dados todos, havia apenas um comunicado do enfermeiro que assistiu à morte dele, isso é documento fidedigno, apenas aquele comunicado. E eu aí tive que criar a morte dele, porque senão ninguém lê livro histórico. Se você não cria uma situação, você só pode criar fatos que poderiam ter acontecido dentro daquele contexto histórico e daquela data. Entendeu? Só pode fazer isso. Então eu criei aqui, a morte dele eu criei. E aí, aquela morte obscura daquele menino que morreu de 32 anos, morreu sozinho com o enfermeiro. Foi enterrado nas catacumbas, no cemitério atrás da Catedral Metropolitana, né? E aí eu me lembrei do enterro do filho dele, do Fernando Gomes, que foi em 1896 aqui em Porto Alegre, que o Júlio de Castilhos foi à frente da comitiva, que o maestro Medanha fez um hino sobre o Júlio de Castilhos, sobre o Fernando Gomes, e eu aí me lembrei que revanche para a vida do pai. Só que o pai contribuiu para que muita coisa acontecesse numa outra época. E o filho, conforme eu já falei aqui, era mais cordato, ele preservava muito a tranquilidade dele. Então esses contrastes que existem dentro de uma família, por exemplo, de um pai morrer sozinho, de repente o filho morre com todas as honras de uma cidade, sabe que isso me envolveu, aquelas figuras do livro do Vicente Ferreira Gomes, que apareceram já no livro do Fernando Gomes, que eu escrevi o filho primeiro, antes do pai. Foi tudo ao contrário, sim, porque do filho eu tinha muito material, aliás, do pai eu tinha muito material, do filho eu não tinha, né? E então essas pessoas que reaparecem, por exemplo, o mestre do Vicente era o padre Tomé Luiz de Souza, que tem uma rua com o nome dele na frente da Igreja das Dores, na travessa da Rua da Praia. Esse padre, ele também foi mestre do Fernando Gomes, ele também orientou o Fernando Gomes na infância. Então, para um autor, estes encontros de gerações, eu acho que já há autores que já escreveram livros sobre pais e filhos também. Não sei se nessa ordem, primeiro o filho e depois o pai. Mas acontece que como o filho é mais recente, tu tens muito mais elementos para escrever. E o outro tem que buscar. Pois é, tu me contaste o seguinte, que tu foste para o jornalismo meio por acaso, que tu estava saindo do teatro. Tá. Depois tu começaste a escrever sobre o Fernando Gomes a partir dessa necessidade ou vontade de dar para os teus sobrinhos. Sim, mas isso foi agora, há pouco tempo. Tudo bem. Então, tudo por acaso. Chegaste nessa pessoa que escreve livros de história por acaso. Mas eu também cheguei por acaso ao jornalismo. Pois é, estou dizendo tudo por acaso. A minha vida é toda dos acasos. Chegaste no jornalista Farroupilha por acaso, fazendo Fernando Gomes. O que é que vai acontecer por aqui? O que está acontecendo por acaso agora? O que está alinhavado? Agora está acontecendo um vazio. Está acontecendo um vazio muito grande. Eu estou começando um livro para a LPM, conforme eu já falei, é um livro de etiqueta. E está um vazio muito grande. Outra coisa de por acaso, eu li Etiqueta no século XXI, me surpreendeu enormemente os temas que tu abordas.
E aí tu me disseste que essas pautas, entre aspas, são feitas pelos teus leitores. A coluna da Zero Hora que alimenta tudo isso. Ou seja, tu te obrigas a uma atualização permanente em termos de etiqueta. Permanente. E outra coisa muito interessante, Ivete, é que a etiqueta é algo muito e muito dinâmico. A etiqueta, eu acho que evolui à medida que os costumes vão evoluindo, entende? Por exemplo, vou te dar agora uma situação bem definida atual. Essa história de pedir dinheiro para casamento, essa história de pedir cheque para casamento. Eu, há uns 5 anos atrás, eu dizia, não faz isso. Não faz isso, é muito deselegante, isso é comercializar o casamento. Agora eu digo, cuidado com a forma de fazê-lo. Entende? A gente tem que ter formas de fazer as coisas. Devido à situação econômica tão difícil de hoje, né, as coisas se tornaram muito mais difíceis. Outra coisa, o fato dos noivos já morarem juntos antes. Então eles não precisam de mobiliar uma casa. A casa já está mobiliada. Às vezes vão para a casa da namorada, que trabalha, que tem às vezes até uma situação econômica mais privilegiada que a dele, né? E então, por causa disso, surgiram novos costumes, surgiram outras coisas, né? Agora, é muito interessante que sempre nesses costumes modernistas existem resquícios da tradição. O exemplo típico é baile de debutantes. Ainda que o baile de debutantes seja uma característica entre as grandes capitais brasileiras, eu acredito que a que tem ainda baile de debutantes com essa frequência que ainda tem, seja Porto Alegre. Né? A dizer que aqui não tem mais baile de debutantes não é bem assim. Agora, eu vi agora na Associação Leopoldino Juvenil, estão dando cursos, vão dar aulas para os pais dançarem a valsa de Strauss com as meninas e os pares dançarem a valsa de Strauss com as meninas. Mas daqui a pouco elas estão no iê-iê-iê. Não há mais pares entrelaçados rodopiando pelo salão, não existe mais isso, não é? Mas a valsa, que é a raiz, que é o cerne daquele costume, ela persiste. Só que eles hoje, nem os pais jovens não sabem mais dançar a valsa. Então eles vão ter que dar uns rodopios ali antes para que fique uma festa bonita. Isso é que eu acho interessante. Aliás, tu durante 15 anos fizeste preparação de debutantes, 25. Né? 25? 25. Eu viajei muito pelo interior do estado também e foi uma experiência, porque, aliás, o Ivan Pinheiro Machado me convidou para eu fazer o primeiro livro, Etiqueta na Prática, para a LPM, porque a mulher dele, na época, ela tinha feito curso de debutantes comigo. Então, eu disse, mas como é que eu vou fazer livro de etiqueta? Eu fazia um programa de etiqueta na televisão. Mas como é que eu vou fazer livro de etiqueta? Eu dava palestras, às vezes, também. Não, tu tivesse uma geração de debutantes, vai fazer livro de... E eu fiz um livro de etiqueta. Vai fazer um livro de etiqueta, ele disse para mim. E eu fiz um livro de etiqueta. E aí deu certo. E tu deste curso, aulas ou palestras também para executivos? Dei. Eles aprenderam, Sênia? Eu acho que sim. Eu acho que sim. E só fizeste aquele? Não, eu fiz muitos. Eu dei cursos, inclusive, para o Banrisul. Eu fiquei lá no Banrisul, naquela agência lá na Serraria, que é o centro esportivo, o centro recreativo do Banrisul. Eu trabalhei com gerentes de todo o estado lá. Ia 3 vezes por semana lá. E isso tu encerraste? Isso eu encerrei. Eu encerrei em benefício dessas coisas, assim. Eu achei que eu estava na fase da vida... Vamos entrar na velhice agora. Achei que estava na fase da vida em que eu podia me dar ao luxo de fazer aquelas pesquisas, aquelas inovações que eu ainda gostaria de fazer. E é o que eu estou fazendo. Mas antes disso, fizeste etiqueta para crianças. Mas nunca dei aula. Não, mas esse livro foi adotado em todo o Brasil. Todo o Brasil. E continua sendo adotado? Continua, e agora nós já demos uma mexida nele no ano passado, colocando internet. Bom, vamos falar sobre a velhice no próximo segmento, tá certo? Ótimo. Aguardem. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com Célia Ribeiro. Os contatos com a nossa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico. primeira pessoa @tve.com.br
ou pelo nosso telefone, 32 30 15 54. Bom, Célia Ribeiro, casada durante 44 anos, 2 enteados, montes de netos, né? Quantos? Casada com Lauro Schirmer. Lauro Schirmer. Jornalista. Pois é. Jornalista e jornalista, isso aí. Quantos netos? 8. Os netos estão criados, os enteados estão... Não, tem os pequenininhos. Tem ainda? Tem. Tu tens um livro com um desses netos ou bisnetos? Não, bisnetos são 3. Mas tem alguns que não moram aqui em Porto Alegre. Este livro que tu tens com bisneto, filho da Laura, não tem? Eu não tenho livro. Eu fiz uma exposição eu fiz tricô para fora também, no tempo meu do jornalismo. Eu andava precisando fazer uns trabalhos manuais, eu faço, modéstia à parte, eu tive educação antiga. Então eu faço tricô bem feito, em suma, eu sou bem do lar. Ainda que não seja muito do lar, né? Eu sou do computador hoje. Mas ele posou, tu está confundindo, porque tu te lembra porque ele posou, é o Guilherme Schirmer Duarte. Ele posou em fotos com os meus modelinhos. Hoje ele é pai de uma meninazinha. Eu me lembro de um livro que, não sei se o menino escreveu, tu orientaste. Não, eu fiz um livro do meu bisneto, do Ian Roth. Isto, porque ele ia muito lá para casa, ele ia, uma vez por semana ele dormia lá em casa. E ele me via toda hora fazendo livros e lançando livros e não sei o quê, e um dia ele me perguntou, eu acho tão bonito autografar livro. Eu disse, meu filho, vamos fazer uma coisa, vamos fazer um livro para ti. E aí ele começou a meditar as coisas dele e se fez um livro, se diagramou um livro, se fez um livro com uma edição de 15 exemplares que eu fiz para ele, dei de presente para ele. E aí a Laura Schirmer é a mãe dele, né? E a Laura então resolveu fazer uma tarde de autógrafo no Pepo, no restaurante Pepo, para que o Ian desse os autógrafos para a família. E ele estava com todo... Me lembro disso. Pois é, e foi isso que tu te lembraste. Claro, é isso aí. Se tu dissesse assim, estou chegando na velhice, escolha o que eu... Ou seja, a velhice é um passo de liberdade. Em certa maneira é. Tu não tem que provar mais nada. Em certa maneira é. Agora, em outro, às vezes eu acho que eu, graças a Deus, eu tenho boa saúde. Eu faço ginástica, eu também contribuo para isso. Mas eu acho que o corpo não atende mais como antes, né? Eu, às vezes, quero caminhar mais ligeiro, não consigo. Escada, para mim, é difícil hoje, né? Eu tenho problema de coluna, mas nada de sério. Mas eu acho que a gente tem uma certa liberdade, mas não é fácil ser velho. E os valores que se tem, esses valores íntimos que a gente tem, eu acho que na velhice tem que se sobressaírem. Porque se você vai se fixar apenas no físico, a coisa fica muito frustrante. Cada vez que você se olha no espelho, é uma revelação, não é? Cada manhã, até depende da luz, da iluminação. A gente acha que é a iluminação do banheiro, né? Mas às vezes não é, né? Então, eu acho que a gente tem que ser mais compreensiva e uma coisa muito importante. Quem quer conviver com os jovens, quem quer permanecer viva convivendo com os jovens, deve saber ouvir. Porque as nossas mazelas não precisam ser tão contadas, não precisam ser... E parece que quanto mais se fala nas mazelas da vida, pior é, né? Às vezes eu acho que eu falo demais, mas eu com jovens eu procuro não fazer isso. E tu como é que vais? Entendeu? Como é que vai? O que está te acontecendo? Né? E eu acho que tem momentos, que a gente tem momentos assim de tristeza, assim, de ver o que passou, né? E também acho uma outra coisa, você não pode querer, fazendo um revival do passado, você não pode querer dizer, por que eu não fiz isso em determinada época? Em determinada época você era outra pessoa, porque nós vamos evoluindo, não são só os costumes que evoluem. Aliás, nós evoluímos muito também em função dos costumes. Quanta coisa que a gente se incomodava há 50 anos atrás, que hoje não é nada, né? Que hoje não tem significado algum. A gente só sofria por bobagem, porque na verdade não eram valores intrínsecos da vida, não eram coisas assim tão fundamentais. Mas eu acho a velhice não é muito fácil.
mas você tem recursos. É o ônus de quem sobrevive, né, Célia? Ah, é isso aí, é isso aí. Como é a tua rotina hoje? Bom, eu vivo sozinha, moro sozinha. A minha rotina hoje... No mesmo apartamento que tu moravas? Que eu sempre morei com o Lauro. Bom, eu moro sozinha, tenho a Fátima, que é uma empregada excelente, ela não dorme lá em casa, ela tem a família dela. Eu moro num edifício que tem há 26 anos que eu moro naquele edifício, então me sinto muito protegida ali. E de manhã, olha, eu faço tanta coisa. Pois é. Ginástica, aquele computador, os e-mails 2, 3 vezes por dia. Telefone eu falo muito. Outro dia faltou luz lá em casa. Eu digo, meu Deus do céu, onde é que está a vela? Depois me lembrei, eu deixo as velas sempre separado. Aí eu fui pro telefone, falei telefone com uma porção de gente. Uma estava sem luz, a outra estava com luz, a outra já tinha estado sem luz naquele dia. E assim a vida vai passando. E tem o cinema também, né? Eu ia dizer, tu começaste o teatro e ajudaste muita gente que estava fazendo teatro. O teatro de equipe deve a ti montes de coisas. Será? Sim, sim. Inclusive a construção e o financiamento da construção. Sim, eu fiz a campanha das poltronas através da minha coluna no Jornal A Hora. Isso, ajudaste muita gente a acontecer. E no jornalismo também. Muita gente a acontecer. Muita gente tem me ajudado na vida. Mas, quanta gente tem me ajudado? E se eu não tivesse o calor da família, se eu não tivesse o carinho dos colegas, dos amigos, dos colegas de trabalho também, de vocês, né? Nós somos amigas pessoais de toda a vida, né? Sim, eu aconteci por tua causa. Também não exagero. Mas então, eu acho que isso tudo ajuda muito. E é muito importante não se fechar. Quando a gente começa a se fechar muito, as coisas ficam difíceis. Ficam mais difíceis, vamos dizer assim. Tu desafiaste a sociedade fazendo jornalismo que mulher não fazia jornalismo, fazendo teatro que mulher não fazia teatro. Né? Tu desafiaste a sociedade sempre. E hoje, tu está sendo desafiada por esses leitores que te propõem coisas que há 10 anos atrás seriam... Isso aí tu disseste, morar junto, há algum tempo atrás, era uma coisa horrível. Né? Quer dizer, ter filho solteira era uma tragédia. Tá, então, tu está sendo desafiada, tu tens de te atualizar e tu tens que romper coisas tuas. Como é que está sendo isso? É muito interessante, porque tem algumas coisas que eu às vezes não queria ver em determinadas pessoas, ou minhas amigas, ou parentes, ou enfim. Mas aí eu penso assim, para mim não serve, mas para ela serve. Eu não sou ela não sou eu. E outra coisa, os tempos são outros. Se para ela serve e ela está vivendo bem assim, que bom. Né? Mas às vezes tu tens de escrever, inclusive, porque te fazem consultas. Né? O que eu faço, meu namorado... Aliás, eu já li eu não sou conselheira sentimental. Não, eu li uma história, um negócio teu de etiqueta assim. Primeira vez que o rapaz for na sua casa, não deixe calcinhas penduradas no box. Quer dizer, é o tipo da coisa que realmente hoje tu tens de cuidar disso. Mas há 10 anos atrás não existia isso. Não. Mas eu converso muito com as pessoas. E eu me dou com pessoas de todos os tipos. Por exemplo, no meu livro, Etiqueta Século XXI, tem um capítulo inteiro que é sobre as relações homossexuais. Entende? E eu recorri a pessoas que eu primeiro tive que conversar, colegas minhas. Eu tive que conversar, vem cá, está disposto a colaborar comigo? Evidente que eu preciso escrever um livro sobre esse assunto. Imediatamente colaboraram comigo. Então aí eu acho que isto é... Mas eles também, eu também falo alguma coisa para eles, que certas coisas eles não podem fazer. Por exemplo, eles não podem agredir pessoas mais velhas. Assim como eu aceito das pessoas mais moças certas coisas, essas pessoas mais moças também não precisam me agredir sabendo como é que eu penso. Mas se deve viver dentro de um equilíbrio para que cada um viva como acha melhor, sem ferir os outros. Ou seja, nada mais te choca, então? Não, nada mais me choca, Ivete, nada mais me choca. Isso é supra-sumo da liberdade, né? Quer dizer, e outra coisa, eu já te encontrei
tu de repente num café. Vou muito. E tu vai sozinha, tu já não precisa... Às vezes vou sozinha, vou ao cinema sozinha, sempre fui. Vai a teatro sozinha? Teatro eu tenho preguiça de sair de noite. E eu gosto muito das novelas, né? Tu gosta de novela? Gosto, gosto. Algumas, no final, sempre eu fico muito brava, porque termino daquele jeito, penso que o telespectador é débil mental, né? Porque é umas bobagens que terminam. Mas, para quem mora sozinha, é uma coisa muito boa ter aquele horário para ligar a televisão e para olhar. E principalmente para quem trabalha muito, de repente para, não, agora está na hora, quem sabe se descansa um pouco. Isso é bom. Mas eu tenho muitas amigas também, e todas na idade de minhas filhas, assim. E eu acho que isso é que é uma coisa muito importante para a pessoa mais velha, procurar sempre se dar, não que não vá se dar com as pessoas contemporâneas, mas procurar se dar sempre com os mais moços também. Os assuntos são outros, né? E de repente você adquire assim uma linguagem, uma espécie de um esperanto que dá para as diversas camadas sociais. Você fala com criança, você fala com adulto, você fala com velho. E tu não corres o risco de ficar despovoada, porque os jovens vão sobreviver a ti. Que bonito ficou isso. E as viagens, hein? Tu tens viajado com gente mais jovem ou não? Não, viajei. Ano passado eu fui ao Rio com 3 amigas minhas. No outro ano eu fui a Montevidéu. Mas, Ivete, eu viajei tanto na minha vida com o Lauro, que hoje eu acho que a gente pode fazer viagens em casa também, através de livros, através de escrever. Por exemplo, o jornalista Farroupilha, gente, isso aqui foi uma viagem que eu fiz através do tempo. Eu regredi ao tempo, eu voltei ao início do século XVIII, ele nasceu 33 anos só depois de Porto Alegre ter sido guinada a vila. Porto Alegre fez 240 anos agora. Pois é. Não, peraí, agora me atrapalhei. Ele foi depois que ela foi guinada, que foi no capital de Porto Alegre. Ele nasceu do Rio Grande do Sul. Ele nasceu 33 anos depois. Ele nasceu em 1805, Vicente. E tu foste obrigada a viver a Revolução Farroupilha de um outro ângulo aqui. Fui. Só vivi no início. Só vivi no início. E é o jornalismo maravilhoso, né? E aquele linguajar, e aquele humor tão pesado, tão grotesco, tão às vezes até escatológico, né, que eles tinham. Era uma coisa assim muito complicada. Agora tem uma pergunta que muitas vezes me fazem, mas se não havia nada, se não havia retrato do homem, como é que tu conseguisse imaginar o homem? Eu imaginei-o mais ou menos com a cara e com a voz de um tio meu, que eu achava com um temperamento meio parecido com ele. Sabe, eu comecei a imaginá-lo assim. E não sei como é que ele tinha que falar para o leitor não se chatear, através dos textos do jornal. Então, através dos textos do jornal é que ele fala no livro, através dos documentos dele, quando ele reclama pro presidente Araújo Ribeiro, por que ele é o único ainda que está preso? Né? Por que ele não pode ir para o hospital tão doente como ele está? Né? O Araújo Ribeiro, que foi um grande presidente aqui da província, que tinha a idade dele, era um pouquinho mais velho que ele, tinha 33 anos, foi um grande vulto. Inclusive ele foi diplomata, representou o Brasil na Europa, formado pela Universidade de Coimbra. Tem coisas aqui, a instrução que essa gente tinha no início do século XIX, impressionante isso. Então esse revival que eu fiz, isso de repente me deixou mais jovem, porque eu vejo hoje, parece que eu que caminhei desde aquela época, não sei se tu me entende. Claro. Porque eu caminhei para fazer esse livro. Então parece que eu que caminhei desde aquela época para chegar até hoje. Então a minha jornada, de certa maneira, de repente, parece às vezes que eu nasci em 1805, ano do Vicente, que eu nasci em 1830, ano do Fernando Gomes. Sempre. Então, parece assim que eu fiquei abraçando essas... Não sei se isso não é prepotência, Ivete. Não será tu que é psicóloga, não será uma prepotência isso? Tens o direito a ser
Prepotente. Desde que não seja pretensiosa, né? Não sei, sei lá, não sei. Mas é uma ideia assim que me dá. Pois é, o Fernando, tu te encantaste no Fernando Gomes. Ah, sim, mas o Fernando Gomes era o perfil da nossa família. Sim, tu te encantaste, não, tu te nossa família organizada. Tiveste uma história com ele. Aquela nossa família... E esse aqui tu perfilhaste. Esse é meu neto. Teu neto. É um neto assim que... É. E a Yaya, tu disseste, deixa eu ver a fotografia da Yaya aqui. A Yaya, minha tu disseste, avó. A Yaya era linda, olha que beleza que ela era Yaya. Linda e moça, depois não. Depois ela teve 4 filhos em 5 anos, depois ela teve uma gripe e ela não ficou muito bonita. Olha aqui a Yaya, linda. A Yaya Ribeiro é essa aqui, ó. Pois é, a Yaya, o que é pra ti? Uma avó muito querida, uma avó muito querida. A mãe do meu pai, que ele adorava, como os irmãos dele adoravam a ela, ela era uma mulher sofrida, os 4 filhos morreram antes dela. O último morreu 13 dias antes. Ela era uma mulher lúcida, ela era uma mulher simples, sofrida, inteligente, mas não com grande instrução. Mas ela era um ídolo para nós todos. E uma mulher forte, não nas alegrias, forte nas vicissitudes da vida, para aguentar as vicissitudes da vida sem queixas. Era com a família, com a minha mãe que adorava ela, minha mãe que era origem alemã, expansiva, tudo dizia, se sofria com alarde, como eu às vezes sofro com alarde também. Alemão sofre com alarde? Sofre, claro. Depende do alemão, né? O alemão de você, sim. Nossa, sim. Tu tiraste o Pinto do Pinto Ribeiro, tu era Célia Pinto Ribeiro. Não, os meus documentos todos é Célia Krieger Pinto Ribeiro. Tá. Eu sou Célia Ribeiro, porque a minha mãe não gostou quando eu fui trabalhar em jornal, e Pinto Ribeiro é um nome composto da família, já veio de Portugal assim como Pinto Ribeiro, e a minha mãe não gostava do Pinto Ribeiro, porque aí ela não gostava que eu trabalhasse em jornal. Claro, não podia gostar. Quando eu fui para a televisão, ela achou lindo, porque aí tinha aquela história performática de televisão, e lembrava o tempo que ela tocava piano, ela gostava de tocar piano, se apresentava em espetáculos aqui em Porto Alegre, do professor Farina, né? Então ali ela meio que se projetou em mim, ela também gostaria de ter trabalhado em televisão. Por que tu não pões o Pinto Ribeiro? Agora ninguém sabe que tu és minha filha, porque não é Pinto Ribeiro, agora é tarde. E ficou um nome curtinho. Célia, nós estamos chegando ao final do nosso tempo, eu quero saber, como é que tu saíste deste mergulho? Mais forte, mais bonita, mais viçosa, mais o quê? Mais tudo. Mais triste. Mais triste. Mais triste, mas de pé. Ou seja, mergulhar na história da família te entristeceu. Sim, sim. Mas também colhi belos exemplos também de fortaleza. E é isso que eu acho que é o bonito da gente fazer pesquisas, nem que seja um caderno de família para contar para os filhos, para os netos. É isso que eu acho bonito de se fazer, porque você tem aqueles exemplos, né, que fortalecem a gente. Célia, querida, muitíssimo obrigada, adorei conversar contigo diante dos nossos telespectadores. Um beijo, obrigada. E sucesso aí para o jornalista Farroupilha. Obrigada. Aliás, tudo nas livrarias. Fernando Gomes, o mestre do século XIX, para XXI. E o jornalista Farroupilha. E etiqueta do século XXI. Nós vamos século a século. Um beijo, obrigada. Obrigada a vocês também. Na próxima semana, neste mesmo horário, estaremos aqui outra vez, conjugando verbos na primeira pessoa. Boa noite, até lá.